E aí? E aí, Santo? E aí, beleza, irmão? Como é que você tá? Tudo bem, você como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Ansioso por essa live. Amém. Eu que o diga também, viu? O coração chega a estar palpitando. Olha só. Deixa a galera começar a entrar, né? Tranquilo. Só organizando a papelada aqui. Eu pensando aqui, não, vou botar o suco pra quando tiver na live, onde tá o suco já? Ah, é pra se acalmar, é? Deve Seu- tá, tô tentando. Ah, você é santo, não precisa se acalmar não, pô. Oh, meu Deus do céu. Você não reza por mim, não? Vamos iniciando, a galera vai entrando. Tá, Pra... Porque como a live do Instagram é de 1 hora, né? A gente aproveitar bem Uhum. esse tempo. Partilhar bem, falar. Tá dando pra me ouvir Tranquilo. direitinho, sem nenhum ruído aí? Tá sim, e você aí, tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo aqui. Perfeito. Bora? Pelo sinal da Santa Cruz, e meu Deus Nosso Senhor, dos nossos Tranquilo, inimigos, Senhor, nós em irmãos. nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os Enchei corações os dos nossos corações dos fiéis vossos fiéis e e acendei acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o vosso Enviai, Senhor, o Espírito, vosso Espírito, e tudo e será tudo será criado, criado. e E renovareis a renovareis a face da face da terra. terra. Oremos. Oremos. Ó Deus Ó que Deus, que instruísse os instruíste os corações dos corações dos vossos vossos fiéis, fiéis, com a luz do com a luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazer que fazei que apreciemos retamente apreciemos todas as retamente coisas, todas as coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos sempre gozemos de sempre suas de sua consolações. consolação. Por Cristo Por nosso Cristo, Senhor. Senhor nosso. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo, vem se fazer presente, Pai. Vem se fazer presente nessa live. Vem derramando a tua graça, fazendo Venha que todas tudo as que venha coisas, acontecer nessa noite Senhor. seja totalmente de Lance acordo com a que tua esta live, vontade. Senhor, sejam preenchidas do teu Seja Espírito totalmente Santo. pelo teu querer, Pai. Sejam E nessa preenchidas, noite nós Senhor, sermos só da tua instrumentos teu, vontade. para que tudo que Que venha a ser possamos dito, esquecer Pai, um pouco, para que tudo que venha a ser padecermos falado um nessa pouco, noite Senhor, com nossa seja só tudo humanidade. aquilo que você quer que a gente Que fale. possamos, Senhor, Vem, fazer Espírito aquilo que é Santo, segundo derrama a a tua tua graça. vontade e não a minha. Derrama a tua graça sobre nós, vem preencher, Pai. Não Vem permita que a preencher os gente nossos deixe corações com teu amor. de fazer nossas Vem, Senhor vontades, que façamos Jesus. a tua, Senhor. Vem, Senhor Que possamos Jesus. ver a tua graça, Senhor, nesta noite. O Senhor deseja. Também peço a Shema, intercessão Uruka, da nossa Virgem Santíssima,
Que tu possa passar à frente, Mãe. Que você possa conduzir o teu filho nessa noite. Que a Senhora possa cobrir ele com teu manto sagrado. Vem, Virgem Santíssima. Ilumina essa noite para nós. Faz que tudo, Mãe, que venha acontecer nessa noite, seja tudo feito sobre a tua intercessão, Mãe. Seja feito tudo sobre a tua luz, sobre o teu amor, Mãe. Ó Virgem Maria, guia-nos ao coração de Cristo, de onde o carisma dos jovens sarados foi derramado, Senhor, para que possamos, Mãe, nutrir os corações com o Espírito Santo e que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor e não a nossa. Não a nossa vontade, Mãe, mas a vontade do Senhor. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois bendita vós entre sois as vós mulheres. entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe Maria, de Deus, Mãe de Deus, rogai rogai por nós, pecadores, agora agora e e na na hora de hora nossa de nossa morte. Amém. Amém. São João Paulo II, Rogai pelo sarado. Nossa Senhora das Alegrias, Alegrai-nos. E Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Rogai por nós. E abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Amém. Amém. Meu santo, te agradeço por essa noite. Te agradeço pelo teu sim estar aqui com nós, né? Partilhar sobre esse tema tão forte, né? Tema tão, eu acho que nesse tempo de hoje um tema tão propício, né? É sim. Nesse primeiro momento é fazer aquela breve apresentação para que todos que estão acompanhando essa live possam saber quem são essas duas criaturas que estão aqui, né? Eu me chamo Tauan, eu sou da missão aqui Nossa Senhora de Fátima. Eu sou Danilo Lira, sou da missão Jovens Sarados, servo da missão Jovens Sarados, Aracaju. Massa. Santo, né, que eu conhecia em 2019. 2019. No Maranatá de Semana Santa, né? Que Maranatá, né? Bom, nessa noite a gente vai partilhar um pouco sobre permanecer em Jesus em tempos de dificuldades. Quando nós estava sentado, né, para poder fazer o calendário mensal, né? Eu junto com os dois coordenadores, e a gente partilhando, vindo ideias, né? Surgiu esse tema, a gente ficou pensando quem poderia, né? E automaticamente, tanto no meu coração como no coração da Laresca, veio o seu nome. Eu digo, se veio é porque é confirmação, né? Aí eu vim atrás de você e graças a Deus você topou na mesma hora partilhar com nós esse tema. E como eu te mandei para você, né? É nesse primeiro momento que você pudesse partilhar, falar um pouco sobre. E no decorrer da live a gente vai debatendo, a gente vai tirando dúvidas, tanto você quando partilhar alguma coisa, tanto eu quando você for partilhando. E quando alguma pessoa se fizer algum comentário perguntando para tirar alguma dúvida, a gente vai respondendo. Beleza? Tranquilo. Bom, vamos lá, né? O tema proposto. Vou repetir o tema para que fixe na cabeça aí. Permanecer em Cristo em tempo de sofrimento. Que massa. Aí todo mundo para pensar, né? Coronavírus. Né? Realmente. Quando
o mundo não fala de doença, fala de guerra. Quando não fala de guerra, fala de fome. Quando não fala de fome, fala de terrorismo, ou seja, morte. São os 4 pilares de contaminação que a gente tem, que o mundo traz para nós. Aí o pessoal pergunta, como assim? Se você parar para pensar, o mundo ele nunca vai te dar uma informação que te leva à vida em Cristo, que é a verdadeira vida. O mundo nunca vai te levar a uma sadia convivência, a uma sadia intimidade com Jesus Cristo, que é a verdadeira vida. O caminho que o mundo vai levar para você, o caminho que o mundo vai te apresentar é um caminho onde o amor, o próprio amor, segundo o mundo, ele é apenas consolações. O que é o sofrimento? Vamos para o contexto. O que é sofrimento? Sofrimento, ele vem, a palavra sofrimento, ela deriva do latim sufferere, aliás, que tem o sentido de infortúnio. Eu vou puxar nesse sentido, de infortúnio. Como se originou o sofrimento? O sofrimento se originou a partir do pecado mortal, ou a partir do pecado original. Certo? A partir do pecado original. Vindo do pecado original, após o pecado original, somente com a vinda de Jesus Cristo, ele vindo saldar o preço do pecado que cometemos, nós poderíamos, desculpa, só a partir de Jesus Cristo, nós poderíamos saldar a dívida que foi feita através do pecado original. O sofrimento veio do pecado original. Deu para entender? Deu. Eu vou ler uma coisa que um monsenhor de uma fraternidade, ele diz bem assim: Deus estabeleceu que o fruto da redenção se aplicasse em cada um de nós pela participação pessoal no sacrifício redentor de Cristo. Somente assim nós teríamos a possibilidade de salvação. Eu vou repetir. A partir do pecado original, somente participando do sacrifício de Cristo, nós temos a possibilidade de salvação. Ponto. Certo? O sofrimento, na visão da igreja, o sofrimento, ele não é um infortúnio qualquer, que não te traz nada. Mas Deus permite aquelas almas que se padecem, ou seja, aquelas almas que se diminuem, se olham pequenas diante de Deus, aquelas almas que se diminuem diante de Deus, elas conseguem enxergar no sofrimento a graça. Por que eu estou dizendo isso? Baseado em Santa Teresa d'Ávila, no Caminho da Perfeição, e em Santa Faustina, no seu diário. No diário de Santa Faustina, ele sempre cita alguns pontos. Ele diz assim: no momento da minha amarga paixão, as almas, por exemplo, justas, me consolavam. Porque na visão beatífica do Senhor, ele via além. Pegou a visão? Jesus, ele via além. Claro. Jesus, ele sabia de tudo que ia acontecer até a volta dele, a próxima volta dele. Mas era necessário a paixão. Então veja, o Senhor nos ensina que através do sofrimento nós adquirimos graças.
Exemplo, a paixão de Cristo. A própria paixão, para depois, na segunda volta dele, ele voltar em glória. E levar aqueles que ele escolheu, os trigos do jardim do Senhor. Deu para entender? Uhum. Bom. Por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda que o que o mundo fala de sofrimento está errado. A gente tem que entender, nós, jovens sarados, servos de Deus, nós, jovens sarados, nós que somos cristãos, nós que lutamos para viver a radicalidade do Evangelho, a gente tem que olhar as coisas com os olhos do Senhor, com os olhos de misericórdia. E de misericórdia e com os olhos amorosos. E o olhar amoroso não é um olhar apenas que você vai olhar o amor como consolação. Não, pô. É de você imitar a Cristo, fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Acima até de ti. Você deve padecer. Como disse Santa Teresa d'Ávila, no caminho da perfeição. Pegou a visão? Peguei. Você deve padecer. Jesus dizia, Pai, podes tudo. Se for de tua vontade, afasta de mim este cálice. Entende? Afasta de mim esse cálice. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele teve medo. Veja, Jesus mostrou que na nossa humanidade nós vamos sentir medo. Nós vamos sentir medo. Medo de perder ente querido. Vamos falar da nossa realidade hoje. Medo de perder ente querido, medo de ser contaminado, medo de ter alguém muito próximo, sei lá, pai, mãe, vinha falecer de uma forma bem ruim, sabe? Ter desestabilidade dentro de casa. Mas como permanecer em Cristo, você dentro de uma via de sofrimento? Aí a gente vai lá para São Paulo agora. Um momento. Eu vi que vocês partilharam 2 Timóteo. Uhum. Não foi? Isso. Deixa eu só pegar. O bom pregador é esse, que não está com a palavra já aberta no lugar, né? Aqui. 2 Timóteo. O da arte Pronto. foi 2 Timóteo 12. 2 Timóteo 12. Isso. Pronto. Eu vim aqui um pouco mais para frente. Eu botei 2 Timóteo, do capítulo 2, do 1 ao 13. Eu vou ler rapidinho, pode ser? Uhum. Fica à vontade. Vamos lá. Dificuldades do ministério. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil, se quer agradar ao que alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes, com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus esta, não se deixa acorrentar. Pelo que tudo suporto, por amor dos escolhidos. Vamos grifar. Por amor dos escolhidos. Para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo, com a glória eterna.
Eis uma verdade absoluta e certa. Esse aqui é fenomenal. Se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, ele nos renegará. Mas se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor. Eu falei para grifar por amor aos dos escolhidos. Veja, Paulo, quando ele defendeu a palavra, ele foi acorrentado. Inúmeras vezes ele apanhou, teve paulada. Nossa, o que aquele homem sofreu foi... Sofreu bastante. Mas quando você tem a determinada determinação de seguir a Cristo, nada, inclusive nada, nem as suas próprias vontades, nem a sua carne será maior do que a sua vontade de ser de Cristo, pô. De atender à vontade de Deus, entende? Uhum. Essa é a visão, pô. Paulo tem o que Santa Teresa d'Ávila hoje chama de determinada determinação. Quantos séculos depois? Santa Teresa veio de Paulo. A sua determinação, a sua decisão é uma escadinha, é um efeito dominó. Eu até escrevi aqui. Cadê, meu Deus? Tá aqui. Você tem uma decisão, da decisão você cria a determinação, e dessa determinação você joga ela na sua oração. E da oração, você cria a vida de oração. Quando você percorre esse caminho, eu acredito, Danilo Lira, não estou falando que a igreja acredita nisso, eu acredito que Paulo estava, no momento que Jesus apareceu para ele, no encontro dele, ele estava meditando quem era Jesus. Sabia? Eu fiquei pensando assim, pô, velho, eu acho que Paulo estava pensando em Jesus, velho. Eu não estou perseguindo esse cara eu só estou vendo que ele está fazendo bem. O povo morre por ele. Arranquei 30 cabeças na civilização ali atrás. E esse povo ainda está com ele. Por quê? Se ele não é Deus. Uhum. Entendeu? Aí Jesus, peraí, você quer me conhecer? Abertura, olha. Pá! Apareceu. Peguei. E Saulo se tornou Paulo, pô. Eu quero dizer a você que está ouvindo essa live aí. Quando você era Saulo, quando Jesus te encontrou, te tornou Paulo. E aí? A brecha foi dada. Quer uma dica? Eu vou falar 3 dicas para permanecer em Cristo. Certo? Determinada determinação é a primeira delas. A sua decisão, ela precisa atingir como uma flecha no seu coração. Porque servir a Deus, seguir a Deus, não é fácil. Amar exige a determinada determinação. Exige decisão. Amar não é consolação, pô. Amar não é só estar passando a mãozinha na careca, não. No meu caso, né, quando tem cabelo. Mas é a decisão, pô. A decisão de seguir a Cristo a todo custo. E dentro do sofrimento, aí que está o segredo. A alma que consegue se diminuir e enxergar a Jesus Cristo como seu tudo, não vou dizer Senhor, eu vou dizer tudo, como seu tudo. Esta alma consegue ver a graça. Ver a graça. Entenderam? Ver a graça de Deus, pô. Nossa, isso é tão profundo.
Quando eu vim a entender isso, bom, não sou santo, não é nada disso. Mas eu tô falando assim, quando eu vim perceber de forma literal isso, eu comecei a raciocinar. E aí é que está o segredo. Você, de forma minuciosa, você esmiuçando o que Deus está dizendo a você. Peraí, eu estou em casa, né? Coronavírus, vamos para a nossa realidade de novo. Eu fico indo e voltando, vamos lá. Coronavírus. O que o coronavírus proporcionou? O que esse sofrimento proporcionou para mim, eu, Danilo? Gente, tenho insuficiência renal crônica, eu faço hemodiálise. Para quem não sabe, é um problema que eu tenho nos rins. Eu faço hemodiálise 3 vezes na semana. Eu preciso estar na clínica 3 vezes na semana para fazer o tratamento e voltar para casa. Eu hoje estou no grupo de risco. Eu não posso trabalhar, não posso estudar fora, eu não posso estar saindo, nem nada do tipo. Mas aí, o que é que eu enxerguei? O que é que a gente tem que enxergar no sofrimento? Eu estou em casa, não estou? Estou. Eu agora tenho mais tempo para estar com minha família. Sabe por quê? Porque assim quis Deus. Deus quer que eu evangelize dentro de casa. Muitas das vezes nós sarados, nós jovens sarados, nós servos, acredito que a live sejam todos servos. Nós servos, a gente vai para fora, vai evangelizar, faz tudo, meu irmão, faz de tudo para evangelizar as pessoas, esquece dentro de casa. Quando seu pai está se perdendo. Seu pai está se perdendo, sua mãe está se perdendo, seus irmãos estão se perdendo, seus primos, tios, tias, seja lá com quem você mora, sabe? E Deus não quer apenas que você seja luz, você que foi ressuscitado com Cristo, Ele não quer que apenas você seja salvo. Ele quer a sua família também. Ele quer que você seja caminho de salvação para sua família. Porque, irmão, a vida é um breve sopro. A vida é um breve sopro. Nós precisamos agir agora. Você quer ser de Deus, pô? Você quer aumentar a sua intimidade com Deus? Você quer aumentar a sua profundidade com Deus? Você quer... Deve ter um monte de gente balançando a cabeça assim. Se você quer aumentar a sua profundidade com Deus, aceite. Vá em frente, pô. Vá em frente. Continue. Decida-se. Decida-se, sabe? A gente tem que se decidir como Paulo, pô. Aí eu botei o meu exemplo. Eu botei o meu exemplo, não porque eu quero me comparar com alguém, não é isso, mas a gente tem que ver que a gente consegue pegar nas provações. Nós passamos pelas perseguições, não no grau deles. Eles têm a missão deles, nós temos as nossas. E na nossa missão, na nossa pequenez, nós devemos cumprir. Tá dando para entender? Nós devemos cumprir aquilo que Deus nos chamou. Paulo cumpriu. Ele disse, combati o bom combate. E você? No seu ministério, na sua missão, acolhida, enfim. Pô, velho, a gente tem que ter essa noção. Na minha pequenez eu sirvo a Cristo. Se Deus me chama a um sofrimento ao qual eu não tenho a capacidade, se você percebe que Deus está te chamando a um sofrimento que você não é capaz de lidar com ele, presta atenção que o inimigo está tentando te enganar. Você é capaz. Porque a cruz que você pode carregar está na capacidade de amor que você pode dar. Vou repetir. A cruz que você pode carregar, pô, a cruz que você pode carregar é aquela que é onde está a capacidade de amor que você pode dar. Aí você consegue carregar a cruz. Olha Jesus. Você acha que mais alguém conseguiria aquilo?
Não. Só Ele. E somente Ele. Entende? Então, tá dando para compreender? Deus quer de você apenas fidelidade. É o segundo ponto. Fidelidade. Primeiro, determinada determinação, decisão, determinada determinação. Segundo, fidelidade. Aí vamos para o terceiro, desapego. Lembra que no início da live eu estava falando sobre o que o mundo fala, né? Os 4 pilares das informações mundanas: guerra, morte, fome e doença. Eu tô tossindo um pouco, desculpa aí. Desapego. Quando você tem desapego às coisas do mundo, não significa que você vai virar um franciscano. Não é isso. Cada um no seu carisma, beleza? Mas o que é que eu estou querendo dizer? Você vai começar a querer entender as coisas, os processos, inclusive, a partir daquilo que Deus fala. E aonde está o discernimento do que Deus fala? Na Santa Madre Igreja. Está no catecismo da Santa Igreja Católica. Falta o quê? Nosso interesse em ir lá, pegar e ler. Mano, se fosse que nem antigamente é que era um problema. Porque as Bíblias eram um monte de rolinho numa biblioteca imensa, que eram os livros. Rapaz, a gente tá com o bolo e com recheio ainda mais, e a gente não tá querendo se aproveitar, pô. 3 pontos. Eu falei. Qual foi o primeiro? Decisão, determinada, determinação. Ai, meu Deus. O segundo? Fidelidade. Terceiro? Desapego. Isso mesmo. Desapego. Vamos lá. Do desapego, ainda tem a parte do... Ainda eu vou falar um pouco ainda do padecimento. Quando você desapega-se daqui da... Não é bem-estar que eu quero falar. Quando você se desapega das consolações, quando você se desapega das consolações, você começa a acompanhar Cristo. Pega uma visão. Se Jesus quisesse ficar, se ele quisesse ficar só naquele Hosana, Hosana, né? E quando ele entrou lá na cidade e tal, ele podia? E podia ir embora. Danilo saiu. Opa, voltamos. Voltamos. Voltou, eu aqui. Vamos lá. Eu estava dizendo. Jesus podia ter parado no meio do caminho, livre-arbítrio. Quantas vezes nós, na nossa vida de oração, que daqui a pouco eu vou citar, nós fazemos isso? A gente quer ficar parado lá naquele momento querigmático do Maranatá. Nós queremos ficar lá parados. Porque quando vem a via de sofrimento, a gente corre. Como é que é isso, velho? É a mesma coisa que um soldado. Se você é um soldado de Cristo, presta atenção, você é um soldado de Cristo, né? Sendo soldado de Cristo, você recebe congratulações, né? As pessoas te parabenizam. Ó, em nome de Deus. Mas aí, quando vem a guerra, você se esconde debaixo da cama. Você não está cumprindo o seu ofício. Se você quer seguir a Deus verdadeiramente, de maneira humilde, diminuindo
diminuindo-se para que Deus cresça em sua vida, é necessário você tomar uma decisão. E saber que mesmo que o sofrimento venha, a graça de Deus vem sobre você e você consegue resistir. Como eu disse antes, se você pensa que a cruz que você vai carregar é uma dor maior do que você pode aguentar, é o inimigo que está te enganando, porque ele morre de medo de gente que reza. Ele morre de medo de gente que reza. Danilo Bezerra fez uma live ontem, né, o formador geral, falando sobre as moradas e tal. Pô, velho, eu amei quando ele disse que quando a gente tá chegando na terceira morada e o inimigo fica lá louco da vida. Porque ele sabe que se a alma chegar até as terceiras moradas, o inimigo não consegue mais alcançar aquela alma, ele vai dar trabalho. Ele olha, pô, meu irmão, se essa alma chegar lá, vai me dar trabalho. Sabe? Eu fico imaginando aqui o trabalho que Padre Pio deu pro inimigo, sinceramente. Bastante, viu? Porque, pô, uma alma que se une a Deus, ela passa por tudo. Olhe os apóstolos, olhe os santos. Fala aí, Igor. Olhe os santos. Os santos, eles são a luz em cima do penubre. Sabe? A luz no penubre, assim, que nos direciona a Deus. Eles mostram, pô, vem por aqui que dá certo, velho. É tipo aquela coisa, né? Cola em mim que é sucesso. Realmente. É tipo isso. Vale a pena, pô. Vale a pena não, vale a vida, entende? A graça de Deus está sobre você. Você foi escolhido para ser jovem sarado. Você foi escolhido para ser servo de Deus, pô. E sendo escolhido para ser servo de Deus, a graça, o cajado está sobre você. Você foi chamado para suprir uma necessidade. O seu chamado, ele é uma vocação que vem para suprir uma necessidade do coração de Cristo, pô. Sabe, quando a gente... Eu fico mais... Eu tava meditando um dia desse. Meditando não, né? Meditando, vou dizer meditando. Quando o soldado apunhalou o coração, o lado de Cristo, e atingiu o coração, os nossos pecados estavam atingindo o coração do Senhor. E os nossos pecados atingindo o coração do Senhor fez derramar dali os carismas. E esses carismas, um desses carismas é o jovem sarado. Então nós temos que ir lá e cicatrizar. Quando nós respondemos, é isso. Quando nós respondemos ao nosso chamado, nós cicatrizamos o coração de Cristo. Entenda a importância de você ser jovem sarado. Você não é jovem sarado para cumprir meta de grupinho. Dia de sábado, ou de domingo, ou seja, o dia que vocês se reúnem. Vou repetir, você não é jovem sarado, pô, para estar cumprindo meta de grupinho. Você é jovem sarado porque Jesus chamou você para suprir uma necessidade. Entende? Mano, tem gente que tá morrendo, tem gente que tá dando a vida por isso aqui, pô. Por quê? Porque vale a vida. Entende? Vale a vida, pô. Vale a vida. Não é a questão, né? Fazer viagens, não é sair para pregar e tal. Não, pô, é você salvar almas. Salvar almas. Meu irmão, quando Deus me encontrou, eu tava ferrado, pô. Eu tava ferrado, uma vida desregrada, a vida toda desregrada. Meu Deus, uma bagunça. Eu só não usei droga. O resto, você imagina, bagaceira. Quando eu olhei para Cristo, que eu percebi que ele olhava para mim, eu fiz o que é que eu sou? Qual é minha missão? Qual é minha missão? Para que eu vim? Sabe aquelas perguntinhas? Para que eu vim, velho? Para que eu vim para a Terra? Vim para sofrer, né? O mundo diz isso. Eu vim só para sofrer.
Mano, você veio, pega essa visão. Você veio para louvar, amar, bendizer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês vieram pelo tudo, porque Deus é o tudo, pô. E ele não se deu por nós pela metade, ele se deu todo. Jesus Cristo falou que o Pai tinha dado a ele a graça de dar a vida e tê-la de volta. Está na palavra. Não é dele que está dizendo, não. Está na palavra. Ele foi lá e deu tudo, a vida dele por você. E na Santa Missa ele faz isso, atualiza isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só não tem derramamento de sangue. Quando a hóstia não vira carne. Realmente. Né? Quando não tem os milagres eucarísticos. Já aparece lá o miocárdio. É a carne do coração, vamos dizer assim. O músculo do coração. Uhum. Mano, é isso. A gente tem que entender que Deus nos chamou. A gente tem que entender que Deus nos chamou para uma coisa séria. A vida é algo sério. E se você não se sente amado por Deus, mano, Deus te ama. Você não é um pedaço de carne. Você não é um qualquer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Eu, Danilo Lira, quando eu descobri que tinha essa enfermidade, que eu tinha essa enfermidade que eu tenho, eu olhei para o céu e disse, cadê o Senhor? Eu nem conhecia, eu nem tinha experiência com Jesus, nada disso. Eu fiquei, pô, cadê o Deus? Por que você permitiu que isso acontecesse comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? Entende? Aí eu fui lá no fundo do poço. Aí hoje ele está me trazendo aqui para dizer que do poço, lá do poço, que eu achava que não tinha mais jeito, ele disse assim, eu que sou a vida. Eu sou a vida. Meu filho, eu sou a vida, vem até mim. E eu saí lá do vale dos ossos secos. E o Senhor me encheu do Espírito Santo. Entende? Ressuscitado em Cristo. É como eu me observo hoje. Eu faço tudo diferente. Eu não tenho nem mais as vontades que eu tinha. Claro que as tentações, elas vêm. Eu ainda vou entrar em vida de oração. Claro que as tentações, elas vêm. Vêm, machucam muito. A gente vai, peca e cai em pecado mortal, mas você não deve parar. Não deve parar. Ah, mas eu estou em pecado mortal, eu vou parar de fazer estudo bíblico, vou parar de rezar o texto. Não faça isso. Continue. Ah, mas eu não sou merecedor. Você consegue perdoar alguém que te deu um beliscão? Consegue? Eu consigo. Consegue. Consegue. Você é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Deus é perfeito. Você acha que a misericórdia não chegaria até você se você tivesse você estando em pecado mortal? Como é que você acha que você está aqui até hoje? Entende? A misericórdia do Senhor chega até nós. Ele quer nos salvar, pô. Jesus quer chegar na segunda vinda, ele não quer apenas ver uma galera, todo mundo santinho de auréola, né, parecendo... Não é isso não, pô. Ele sabe que vai encontrar uma galera lutando. Lutando. Deus é o remédio que nossa alma necessita. É isso aí. Lutando, pô. Ele quer a gente lutando. Dia após dia. E aqui eu vou entrar na vida de oração. A resposta plena para nós, jovens sarados, acho que para qualquer cristão, na verdade, para permanecer em Cristo, pô, é vida de oração, velho. Nossa vida de oração, nós, jovens sarados, obedecemos as 5 pedrinhas. Né? O jejum, o terço, o rosário, né? A Eucaristia, a confissão e a última? Você falou quais? Jejum, rosário, terço, Eucaristia e
E a Alex Lectio Divina. Divina. Isso. E a Lectio Divina. Hoje a gente tá com esse problema, né, de não ir receber a Eucaristia por conta do coronavírus. Entrando na nossa realidade, o que devemos fazer? A comunhão espiritual. A comunhão espiritual, a comunhão espiritual é diferente, é, mas tenha plena certeza de que ela nutre você, porque espiritualmente o Senhor vem te nutrir. Não há pecador no mundo que clama a misericórdia do Senhor e ele não venha correndo para te salvar. Segunda coisa, o Santo Terço. Eu vou falar mais do Santo Terço e da Lectio Divina, certo? Só para finalizar uma coisa da Eucaristia. Hoje a gente tem a possibilidade de assistir missa diária, gente. Para quem tem acesso à internet, muitas paróquias no Brasil inteiro estão fazendo lives com missa. Basta procurar aqui no Instagram ou no YouTube. Você encontra com muita facilidade. Pô, é muito bom. É muito bom, principalmente para quem mora em interior, que não tem missa todos os dias, né? Aqui eu moro na capital de Sergipe. Aqui a gente tem um vasto, várias igrejas. Aqui a gente consegue, mesmo em live é que eu estou falando, a gente consegue ter acesso à igreja com muita facilidade, mas tem interior que não, né? É um ótimo instrumento para a gente. Confissão. A confissão está é um que eu vejo que está mais prejudicado, sabe? Por conta do coronavírus, alguns padres eles não foram instruídos pelos bispos a não Ah, estar não. fazendo a confissão. Aí o Isso. que é que eu faço? Eu sou homem, fui lá, caí em pecado mortal, né? Qualquer pecado. Fui lá e caí em pecado. O que é que eu faço, Danilo? Você vai continuar rezando. Não interessa se você está em pecado mortal ou não está. Irmão, continue rezando. Tem até, Continue rezando. tem até a orientação do Papa, né? Que ele fez em comunicado, né? Oficial pelo Instagram dele. É, em como a gente não está tendo acesso, né, aos sacerdotes para poder fazer essa confissão presencial, que a Uhum. gente tirasse um momento no nosso quarto, no nosso secreto, e fizesse a nossa confissão, né, a Deus, Isso, e rezasse isso, o ato de contrição, prometendo isso, que quando isso tudo acabasse, iria procurar um isso, sacerdote para poder fazer a confissão, né? É um meio de isso. você se manter firme, né? Em pecado mortal e agora, né? É um meio de você se manter firme e continuar vivo na sua vida de oração. Isso, exatamente. Eu vejo que temos, nesse nosso tempo, um Papa sábio. Ele é muito sábio, sinceramente. Todas as ações que o Papa tomou até agora, quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu vi com muitos bons olhos. Né? É uma sabedoria muito lapidada. Incrível, sinceramente. Mas fazer esse exercício que o Talan tá falando aí, em relação que o Papa falou, é, como posso dizer, não é um pagamento de tributo, não é isso. Mas é um voto que você faz com o Senhor. Isso é muito bom, inclusive, para nossa intimidade com Deus. Falei de Eucaristia, confissão. Vamos para o Santo Terço. O que é o Santo Terço? O Santo Terço é uma oração meditada da vida de Cristo através da Virgem Maria. É a Virgem Maria que nos guia, nos auxilia a contemplar a vida de Cristo. Mas como é que eu posso bem fazer isso? É aqui que está a questão. Como você bem faz, bem medita o texto, quando você levanta considerações, dessas considerações a cada mistério, você levanta considerações, dessas considerações você levanta resoluções, e a partir da resolução você ora. Ou seja, estou meditando os mistérios dolorosos, para ficar bem entendido. Você está meditando os mistérios dolorosos. Aí você vai, olha o Jesus de Getsemane,
você olha a flagelação de Cristo, você vê a coroação de espinhos, aí você, poxa, consideração, olha o que Cristo fez por mim. Resolução, preciso fazer alguma coisa por ele. Não por somente pelo que ele fez por mim, mas porque ele me amou, eu o amarei também. Porque ele é tudo. Resolução. E vai trabalhando, trabalhando. Você vai meditando. E trabalha isso até surgir a oração. Quando você começar a falar com Deus. Porque depois do texto, eu mesmo, depois do texto, eu tenho meu momentozinho com Jesus. Porque quando a gente passa a meditar, é diferente do que você só tá. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Ave Maria, cheia Na de graça, pressa, Senhor né? convosco. Atropela Isso, dois, você não três. tá. Na verdade, você tá passando bolinha, pô. Se quiser passar bolinha, vai jogar bola de gude, que é uma bolinha que a gente joga aqui de vidro. É melhor. Sabe? É parar de brincar de rezar. Sabe? Para nos fortificar, para que a gente se fortifique, é necessário ter vida de oração. Entende? Tem que partir desse princípio, né? De Uhum. fortalecimento, né? De autofortalecimento. Que você não está Isso. rezando, vamos dizer, para cumprir metas, né? Que eu creio que muita gente faz isso, né? Não é o certo, mas ainda muita gente faz isso. Parar de ter esse pensamento de cumprir metas no seu dia a dia. Ah, minha meta é rezar o texto. Aí tu vai rezar o texto e cumprir minha meta. Mas você tem que voltar com esse pensamento, né? De autofortalecimento. Você vai estar rezando o Isso. texto não para cumprir uma meta. É você estar para lhe fortalecer. Porque sabemos que as tentações estão aí, né? As provações estão aí. E se você não tiver fortalecido, quando chegar, certamente o destino é o chão, é a queda, né? Exato. E interessante você falar isso, irmão, que me veio assim: aquele que não tem intimidade com o Senhor não consegue amá-lo na intimidade. Você não consegue amar o Senhor no íntimo dele. Para que você conheça Cristo, é necessário que você tenha intimidade. Como é que você adquire intimidade? Através da vida de oração. Seja a meditação do texto, seja o estudo orando da palavra, sabe? Falando do estudo da Lectio Divina, né? A Lectio Divina vem desse mesmo princípio que eu falei do Santo Texto. Você levanta considerações. Eu até recomendo a vocês que estão assistindo essa live, Danilo Bezerra, o formador, né, nacional do Sarados, ele tá lá no canal do YouTube do Jovem Sarados, ele esmiuçou sobre a Lectio Divina, sobre o que é a meditação dentro da Lectio Divina. É um vídeo, é um vídeo formativo, é muito bom, está muito bem estruturado, ele conseguiu sistematizar muito bem e seria muito bom para vocês para ter essa melhor intimidade, né, com o Senhor. Você só consegue amar a Deus no íntimo conhecendo, porque você só ama na intimidade aquilo que você conhece. Onde estávamos? Lectio Divina, não foi? Alexo Divina. Isso. Dentro da Lectio Divina, você fará esse mesmo procedimento. Você levantará considerações, você vai pegar a leitura, como fizemos aqui. A gente pegou 2 Timóteo 2, 1 ao 13. A gente não leu de forma literal. Eu não peguei o sentido do que ele está dizendo de forma literal. Não. Eu fui atrás daquilo que o Senhor está querendo me dizer. Isso é diferente. É diferente. Porque é o olhar espiritual que você tem daquilo que você está lendo. A diferença de ler uma leitura espiritual, uma leitura de um santo, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, Caminho da Perfeição, é muito diferente. Você lê de forma literal e você lê. Se você lê de forma literal, você vai ver regras do Carmelo. Como ela defendeu, como ela mostrou às irmãs, como deviam agir. Se você olhar de forma espiritual, você vê que o Senhor te dá a graça, te impulsiona a graça de entender aquilo que ele quer dizer a você. Ele quer que você faça. Entende? Voltando a Paulo. Paulo, ele falava, se morrermos com ele viveremos.
Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. O sentido espiritual do que ele está dizendo é que devemos ser fiéis. É que você, nesse tempo de pandemia, você e eu, devemos ser fiéis ao Senhor. E se porventura cairmos nessa doença, oferte ao Senhor e tenha a certeza do céu. Entende? O Senhor está dizendo aqui que Ele não vai te abandonar. Que Ele não te abandona. Que jamais Ele vai te abandonar. Jamais. Ele não vai desdizer-se. Ele é fiel, como diz a palavra. Das considerações, resoluções, das considerações, resoluções, das resoluções, oração. A oração após a lectio divina é o que vai nutrir você. Porque você entrou em entendimento aquilo que você conversou. A oração é uma conversa. Conversou e ouviu de Deus e você vai orar em cima disso. Você está fazendo plenamente a vontade de Deus. Porque é a partir daquilo que Ele te disse. Olhe que intimidade. Deus separa você num cantinho, assim, uma live, só você e ele começa a falar e você vai falar as coisas que ele, você vai pedir as coisas que ele está dizendo para você falar. Ele, não, filho, fala assim, faça assado, caminhe por aqui. Não, peça para eu te ajudar assim. Você vai estar fazendo plenamente a vontade de Deus. A lectio divina hoje, no entendimento de vários teólogos, eles dizem que é a maneira mais fácil de você falar com Deus. Ouvir a Deus. É através da lectio divina. É através da lectio divina. De maneira bem persistente, eu digo a vocês, se eu tivesse, eu aprendi isso inclusive com um formador nosso, se eu tivesse uma pregação e tivesse que fazer minha lectio divina, que eu teria que me nutrir para poder fazer, eu teria que me nutrir minha vida de oração, eu preferia fazer a minha lectio divina do que fazer a pregação. Por quê? Porque eu vou confiar na graça do Senhor. Porque através da minha lectio divina eu vou conseguir passar o Espírito Santo para outro, ao invés de passar a minha humanidade. Que é muito normal isso, viu? A gente se preocupa com o serviço, Marta, né? Aí Marta. Ela se preocupa, ninguém vai tirar dela, né? Maria tava lá, Maria sabida, só lá com o cabelinho, usando um negócio de... Eu nem ia ter que ser com a barba. Mas Marta, ela se preocupou com as coisas, com os serviços, ao invés de se preocupar com aquele que era o mais importante. E o mais importante está aqui. É a maneira mais fácil de conversar com ele. Rapaz, Jesus já me falou tanto na palavra. Até essa menininha que está assistindo aí a live, a Maiara, ela é minha afilhada, ela foi fruto de uma lectio divina minha, acredita? Eu só definitivamente aceitei ser padrinho dela, ela é minha filhada, porque eu confirmou na palavra, pô. Diga aí. Eu nunca contei isso a ela, eu tô contando agora. Olha, ao vivo. Lectio divina, terço, eucaristia, confissão. A última é jejum. Gente, o que é o jejum? Quando a gente está iniciando, a gente pensa que jejum é só ficar sem comer. Né? Não, vou ficar aqui umas 4 horinhas sem comer e isso vai ser bem tranquilo. Mas não. Danilo, Jejum, quando Danilo? nós mortificamos nossa carne, assim como o sofrimento. Quando nós mortificamos nossa carne, e vamos alimentar o espiritual, é de muito agrado a Deus. Por isso o Danilo, jejum. Pode falar. a live vai estar se encerrando aqui. Só falta 20 segundos. Eu vou encerrar essa, entro com outra e a gente
você conclui seu pensamento e a gente vai partilhando mais para você não ser cortada no meio do vídeo. Beleza? Tá certo. Vou Tranquilo, encerrar aqui e vou lhe tranquilo. chamar de novo. Tá, perfeito. Voltamos. Voltamos. É, tá falando Jejum. jejum. Isso. O que o jejum faz o que é que o jejum faz na nossa em nós, né? Eu cheguei à conclusão, depois de ter visto alguns estudos de exorcistas, que o jejum ele aumenta a nossa capacidade, melhor, ele nos condiciona, nos ajuda a nos condicionar a receber ainda mais o Espírito Santo, a nos impulsionar a graça. O jejum, ele é uma arma extremamente eficaz para a obtenção da graça que Deus quer derramar sobre você. Não é jejum, não é esse negócio de que eu vou jejuar para receber um carro. Não, não é isso, pô. Pare, não tentarás vosso Deus. Olha o que Jesus falou lá. Viu? A gente precisa entender que jejum é realmente uma fórmula maravilhosa que Deus nos deu, pronta para que nós nos abastecêssemos dele. E nos abastecemos, e da forma que a gente se abastece dele, que a gente extravasa o Espírito Santo. Eu fiquei lembrando da passagem, né? Os judeus chegaram lá, saia em nome de Jesus, não sei o quê. Aí o diabinho fez, peraí, Jesus eu conheço, vocês eu não conheço não. O Paulo lá, os apóstolos eu conheço, vocês não. Aí eles, não, sai ele, pau no lombo de todo mundo. Apanharam meio dia inteiro e saíram correndo para os apóstolos e falaram, jejum e oração. Creia em Jesus Cristo. Sabe, a gente precisa entender que as 5 pedrinhas da igreja, porque não são 5 pedrinhas dos jovens sarados, são 5 pedrinhas da igreja. As 5 pedrinhas que a igreja nos convida é para realmente, verdadeiramente e de maneira plena nos nutrir espiritualmente. Sabe? Nos nutrir. Rapaz, tem pecados que não se. Tem pecados, tentativa de pecado, que sai correndo quando a gente está bem nutrido. Um dos motivos de quando a gente chega nas terceiras moradas, né? Eu vou falar o que é terceira morada, né? Santa Teresa d'Ávila, para quem não sabe. A primeira morada é quando você está lá na oração vocal, você tem um encontro com Deus. Você sai do estado de pecado, né? Você está em estado de graça. A segunda morada é quando você já inicia ali a oração mental. A terceira morada já é Deus que vai traga você através do Espírito Santo. Ele traga você na simplicidade, na oração de simplicidade, sabe? E nesse momento, como o inimigo sabe que não tem mais jeito de tocar numa pessoa dessa, ele faz de tudo para que você não venha se nutrir, inclusive te dar informações erradas. Temos irmãos que passam tanta informação errada, inclusive dentro da igreja, porque não estudam. Você precisa, sim, passar o Espírito Santo. Não passe sua humanidade. Eu quero dizer isso para todos que estão ouvindo aí. Pô, velho, não passa a tua humanidade para as outras pessoas. Não venha me dizer que amor é passar a mão na cabeça, que não é isso. Sabe? Você, é como de amor é decisão. Santa Teresa d'Ávila diz, no Caminho da Perfeição, lá no livro dela, amor é aquela decisão, é você decidir.
seguir a todo custo. Pô, tem até uma. Achei. Uma folha. Tá, ia me morder aqui, eu não tinha visto. É magnífico isso que Santa Teresa d'Ávila fala. Posso falar? Sinta-se à É, vontade. importa muito e acima de tudo, ela está falando sobre a determinada determinação. Olha até onde vai. Importa muito e acima de tudo uma forte, inquebrantável determinação de não parar até chegar à fonte. Eu até me empolgo falando isso. Venha o que vier, suceda o que suceder, custe o que custar, murmure quem murmurar, quer chegar ao fim, quer morra no caminho, ou não tenha coragem para os trabalhos que nele se encontrem, e ainda que o mundo venha abaixo, como acontece algumas vezes. Tenha determinada determinação. Seguir a Cristo não vale a pena, pô, vale a vida. Realmente. Voltando às 5 pedrinhas que a gente falou, que a gente veio citar aqui com a vida de oração do Jovem Sarado. Você que não conhece o Jovem Sarados, pode estar acessando aí a plataforma Jovem Sarados, se quiser fazer curso e conhecer mais sobre a Santa Igreja Católica. Mas vai estar pensando que a gente está falando aqui é heresia. Vai lá, na, vai lá na plataforma Jovem Sarados, tá? Tá lá no Google, você encontra. Nós temos a cartilha de oração, a cartilha de servos, que diz todo o nosso, tudo sobre o nosso carisma. Seguir a Deus precisa se dar do primeiro passo. Decisão. Mano, se você decidiu, Jesus não vai largar você, velho. Você pode estar na pior lama. Você pode estar abraçado. Não, eu ia falar uma besteira, né? Você pode estar abraçado com o inimigo. Jesus está olhando assim. Vai largar ele não? Vai largar ele não? Tô aqui. Ele é fiel. E não vai desistir de você. Ele não desistiu de mim, velho. Ele não desistiu de mim. Rapaz, um dia, em um outro momento, eu espero poder partilhar sobre meu testemunho. Mas vai demorar muito se eu for falar aqui. Mas o mínimo das coisas, assim, eu já botei arma na cabeça de pessoas, imagina. Sabe? E hoje, me vendo seguindo a Cristo, eu olho para as pessoas, a galera com depressão, tá, pensa que Jesus não me ama, meu irmão, Jesus te ama, velho. Se ele me amou, ele ama você. Realmente. Eu creio que é muito disso, sabe? Quando você, remetendo a tudo que já foi falado, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que fazemos quando nos encontramos em uma situação de sofrimento é esquecer. É a primeira coisa que acontece na grande maioria das pessoas, né? Você esquecer Deus. Sabendo que é com Ele que a gente vai passar tudo isso, né? Isso. Isso. Enquanto eu tava falando, tudo me veio muito da primeira vez que eu preguei, né? Que eu falei muito sobre os frutos da paciência, sabe? E, e eu usei Romanos 5, né? Onde ele falando que o Sim. sofrimento produz paciência, né? E eu creio que muitas das vezes a gente evita passar por esse sofrimento. Você está no sofrimento, você faz de tudo para não viver ele. Você Uhum. encontra mil e uma maneira para poder evitar esse sofrimento. Sendo que se esse sofrimento apareceu, surgiu na sua vida, é porque você tem que enfrentar ele. Tipo, Isso. tirando você falou da sua dificuldade que você tem. Você falou do seu problema. Imagine se você fosse encontrar uma maneira de não passar por ele, de evitar esse problema. Você não ia ter o aprendizado que Sim. você tem hoje. Você não ia viver da maneira que você vive hoje. Porque você Isso. enfrentou seu sofrimento, né? E eu creio que, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, nós temos que enfrentar o nosso sofrimento. Porque vai ser a partir dele que a gente vai conquistar muitas outras coisas. É a partir dele que
primordiais coisas que a gente vai conseguir a evolução de nós mesmos, né? A gente vai conseguir o amadurecimento em cima daquele sofrimento. Que eu creio que é o Sim. que menos tem hoje na grande, vamos dizer, na grande maioria dos jovens, né? É esse amadurecimento, esse olhar espiritual em cima das coisas, né? É você sempre olhar um lado bom diante das coisas ruins, porque sempre tem um lado bom. Sempre tem a luz na É a, escuridão, não é só a escuridão, né? é a graça, pô. É a graça Então, que a gente, é a graça que a gente não quer enxergar. Quando você só quer caminhar por um lugar que só tem lãzinha, quando você não aceita o sofrimento, pô, você não consegue enxergar a luz, porque você está sempre olhando para baixo. Você não tem que se preocupar com a frente. Mas quando você começa a entender que você tem que passar por aquele obstáculo, o sofrimento, pô, é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Mas esse iceberg não veio para te destruir. Ele veio para você entrar nele e se aprofundar até chegar, até chegar ao fim, que é Jesus Cristo. Entende? realmente. É muito, é muito louco você começa a pensar, vem muitas coisas na cabeça, né? É, É. me vendo muito nessa situação, né? De não querer enfrentar, de sempre falando de mim mesmo, né? Sempre tentar ver meios de não enfrentar, né? Até o momento que eu comecei a entender que eu só ia evoluir, eu só ia crescer se eu enfrentasse, se eu passasse Isso. pelo sofrimento, que eu tirasse aprendizado daquele sofrimento, né? Eu tô no JS desde 2018, né? Eu conheci o JS em 2018, em junho, aí no acampamento. Foi onde eu tive a minha experiência com os Jovens Sarados. Foi no acampamento de 2018 em Aracaju. Por isso que eu tenho esse amor tão grande por Aracaju, né? Tô quase morando aí. É, Olha só. e de 2018 até, vamos dizer, novembro do ano passado, eu meio que tava nesse caminho, sabe? De não querer enfrentar os meus problemas, de não querer enfrentar os meus sofrimentos. Imagina só, você há quase 2 anos vivendo um estilo de vida, mas com medo de enfrentar suas dificuldades. Isso me empatava muito de evoluir, sabe? E a partir do momento que eu parei, eu digo não, não dá mais para ser assim, né? Fazer que nem o Paulo, né? Eu combati um bom combate, então eu tenho que combater para no final eu poder falar isso, né? Eu combati o bom combate. Você E a só partir consegue colher aquilo que você planta. Se você não realmente plantar, você não vai colher nada. isso. E a partir disso, né, a partir do momento que eu disse, não, eu vou começar a enfrentar. Foi onde eu consegui ter essa evolução, ter esse amadurecimento, sabe? Viver, vamos dizer, verdadeiramente aquilo que o JS tem para me proporcionar. E hoje eu me Sim. vejo olhando para mim, em novembro, quando eu fiz o meu primeiro compromisso, em novembro de 2018, e olhando para o compromisso, para a renovação que eu fiz agora no passado, a diferença de sentido que eu tinha, né? A minha visão para os jovens sarados, para o estilo de vida que nós vivemos, né? Uhum. Exato. É interessante que realmente passa um monte de coisa na cabeça. Quando você olha para o sofrimento, sabe? É via de salvação. É via de salvação. Todos os apóstolos, todos eles, sem exceção, imitaram a Cristo na raiz. Todos eles, tirando João, que morreu na ilha de Patmos, se não me falha a memória. Sabe, quando você se decidiu, não, eu tenho que passar por isso, e foi em frente. Uma coisa que acontece muito, Tauan, é assim, as pessoas pensam, nós jovens sarados, jovens, nós pensamos que vamos
alcançar o céu na forma que estamos. E não, não vamos. Precisamos melhorar um pouco mais. Sempre um pouco mais. Por isso, sim, é diário. Por isso, você precisa ter a decisão de seguir em frente. Por isso que você tem que ter constância e intencionalidade naquilo que você se propôs a fazer para Deus. Porque você faz por amor, você não faz para receber um pagamento. Você não é um ativista. Você faz por ser filho de Deus amado. Porque Jesus ama você. Jesus te deu todo por você, por mim. Eu tô falando isso não direcionado só a você, eu falo a mim também. Entende? Quando eu fraquejo, quando tenho minhas fraquezas, eu começo a perceber assim que através do sofrimento eu ainda consigo enxergar meu autoconhecimento. Não existe santidade sem autoconhecimento. Isso é primordial em saber. Quando você se coloca diante do sofrimento, quando você passa pelo sofrimento, você se conhece. Você se conhecendo, você conhece a Deus. Por quê? Porque você é imagem e semelhança do Senhor. Entendeu? Autoconhecimento é necessário para alcançar a santidade. Entende? E a gente precisa passar. Veja quantas graças vêm do sofrimento. Eu tinha separado três coisas, né? Três coisas assim para passar. A gente já está falando 15. Mas graças a Deus. Mas graças a Deus. Uma coisa que Paulinha falou aqui nos comentários, sofrimento produz paciência. É um fruto. É um fruto para a santidade também. Entende? O sofrimento, galera, o sofrimento não é uma coisa ruim, é uma coisa necessária. Não estou falando que é uma coisa boazinha de se passar, tal, não. Mas é uma coisa necessária. A vida não é uma brincadeira. A vida é algo sério. Senão Jesus não tinha vindo para dar dele por você. Era isso aí que eu... Uma coisa que me veio muito agora quando você falou isso, é, olhando, né, o tema dessa live, permanecer em Cristo em tempo de sofrimento, né? Você, muitas das vezes a gente acha, e muitas das vezes a gente faz isso, né? Que o sofrimento nos afasta de Deus, nos afasta de Jesus. Mas pelo contrário, o sofrimento faz com que a gente permaneça em Jesus. Porque é a partir do Isso. sofrimento que você vai ter essa maior intimidade com Ele, é onde você vai conhecer. E como você falou, é onde a gente vai ficar muito mais perto dele. Então, Uhum. ao contrário daquilo que a grande maioria pensa, a grande maioria faz, que o sofrimento nos afasta de Jesus. Pelo contrário, o sofrimento nos aproxima de Jesus. O sofrimento nos faz permanecer em Jesus. Aí, como eu estava falando, né? Muitas das vezes a gente evita o sofrimento. E tirando por essa Isso. linha de pensamento, a gente também evita permanecer em Cristo. A gente também evita ficar mais próximo de Cristo, evitando o sofrimento. Esse aí é o problema. Esse é aí que você encontrou o problema. O problema é esse. Afastar-se de Cristo. Afastar-se de Cristo é bronca mesmo. É Realmente. bronca. É bronca. É isso. Danilão, Aí, te agradeço, cara, por essa noite. Que noite não foi. incrível, né? Que noite incrível, né? Como você falou, né? Separei 3 pontos, mas vamos para lá de Vai, 15, foi né? embora. Só vamos, né? Te É, agradeço por cada coisa que foi dita, cada coisa que foi partilhada. Tenho certeza que muitos que ouviram suas palavras, não suas palavras, né? Mas o agir do Espírito Santo através da sua vida, através de você que é esse instrumento vivo de Deus, né? Tenho certeza que muitas pessoas foi alcançada, muitas pessoas ouviu e repensou em tudo aquilo que estava fazendo. Isso eu tenho certeza. Porque se eu que estou aqui,
através do que você falou, comecei a repensar algumas coisas. Imagine quem também está assistindo nós e nos acompanhando, né? Te agradeço por se disponibilizar nessa noite, né? Não só eu, mas como a Larissa botou aqui o coraçãozinho, tenho certeza que ela também agradece, que ela está à frente da missão. Assim também como o Tamo Lucas junto. e também como todos os servos daqui de Missão Nossa Senhora de Fátima que acompanham nós aqui. Agradece esse teu sim, agradece cada palavra que foi dita. E como você falou do testemunho, desde já deixamos o convite aberto. No dia que você sentir a vontade para falar, no dia que você dizer eu quero, a gente marca um encontro, faz uma live e a gente partilha. Tranquilo. Que como a gente sabe, não é uma palavra cativa, mas o testemunho arrasta, né? Arrasta, Então, é verdade. desde já deixo o convite, quando você quiser, quando você sentir no coração, para mais uma vez aqui estar com nós. Tamo junto. Deixa Deus falar, né? Amém. Deixa Deus falar. Eu agradeço demais o convite de vocês. Muito obrigado. O tema foi maravilhoso estudar. Obrigado, Larissa. O tema foi maravilhoso discernir com vocês, partilhar sobre ele com vocês e passar para a galera aí, né, que Cristo é tudo. Não temam. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, né? Realmente. Possamos nos firmar no Senhor, que é a melhor coisa que a gente faz. A melhor coisa. Amém. É só partilhar aqui uma coisa com você, que, vamos dizer, essa parte da vida de oração que você falou, né? Meio que, eu acho que o Larissa vai confirmar quando eu falar isso, meio que foi uma confirmação de algo que a gente vai fazer. Que a gente tá em pensamento, tá bolando e tá criando para poder fazer uma série. Já deixa aqui pra galera que tá acompanhando. Uma série falando Oh, sobre as 5 pedrinhas. Se aprofundar mais, massa, tá velho. ligado? Fazer uma série Vale. aqui em lives pra galera entender de algo mais profundo do que as 5 pedrinhas, né? E saber também Estou como você coladíssimo falou, com você. amém. Como você falou, não é algo só dos jovens sarados, né? Mas é algo da Igreja Católica, as 5 pedrinhas, né? E para todos Isso. que acompanham já vai estar sabendo, logo logo a gente vai estar com essa semana, que vai ser uma semana totalmente voltada para isso. E desde já agradeço por tudo que você fez, por essa confirmação, né? Que sim, a gente tem que Adeus. fazer isso, graças a Deus. E Graças a Deus. amém, né? Amém por isso, amém por tudo. Que Deus possa utilizar-nos cada vez mais e que Ele complete em nossa carne o que falta da paixão dele, como diz Paulo, né? Isso mesmo. Isso aí. Então, Tamo junto. obrigado, Danilo. E Tamo junto. quando você decidir, quando Deus dizer venha, pode nos chamar que nós Tá monta certo. para ter uma noite pro celular da galera que tá do outro lado pegar fogo. Vixe Beleza? Maria. Beleza, meu irmão. Tamo junto. Vamos Beleza? rezar uma Ave Maria só para finalizar, então, Sim, sim. né? Vamos? Entregando toda Ah, a partilha, né? Tudo, todas as nossas vidas àquela que nos direciona ao Sagrado Coração do Senhor para sanar aquilo que o Senhor deseja. Que possamos ser sempre dóceis à vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de cheia de graça, o graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres. e Bendito é o bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. São João Paulo II, Rogai pelos sarados, Nossa Senhora das Alegrias, alegrai-nos. alegrai. E Nossa Em nome Senhora de do Pai, Fátima, rogai rogai por por nós. nós e abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Amém. Estamos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Valeu, Tamo Danilo. junto, irmão. Tchau, Valeu, tchau. cara. Tchau, tchau.